nome é Rodrigo Mezenga, tenho 36 anos, sou funcionário público, sou torcedor fanático do tricolor Grêmio porto-alegrense. Eu me vejo como um torcedor, um fanático, um louco pelo time. O Grêmio chegou na minha vida em 94. Sempre fui gremista desde pequeno, mas em 94 eu comecei a atuar mais dentro dos estádios, através de torcidas organizadas, torcedor mesmo. O jogo era 4 da tarde no domingo, era 9 da manhã eu estava lá, vestido de Grêmio, aquela alegria, aquele entusiasmo todo com meus amigos. Então, desde aquela época, nós mantivemos esse amor pelo Grêmio, esse amor por estar em campo, esse amor pelo jogo. É isso aí. E cada vez mais, com mais apaixonado, mediante da situação ou não do time, o Grêmio, é o imortal tricolor sempre, e sempre será. Minha família sempre foi dividida. O meu pai colorado, os tios colorado, então na parte mais era eu e meus primos, eram poucos, né? Todos gremistas. Então o dia de jogo, o Grenal era aquela divisão dentro de casa. Então, a maioria do tempo, para não ficar assistindo só a televisão e só escutando colorados falando, com os mais velhos, né? Então eu ia para o estádio. Ou às vezes não conseguia dinheiro para entrar, dava um jeito, ficava na rua, ficava no portão, muitas vezes viajava pelo Grêmio também, a torcida ia para São Paulo, Rio, Minas, só para não perder o jogo. E era isso aí. Então era aquela motivação, aquele dia, aquela véspera de jogo que tinha, era aquela loucura, não dormia direito, não comia. Rodrigo, senta na mesa. Ah, não dá, ele estava no telefone. Vai aí, jogo, vamos se encontrar amanhã. Então aquela euforia, aquela loucura toda que tinha, né? A paixão do Grêmio de estar no jogo, de vivenciar aquele momento todo. Então era isso aí, cara, muito legal, sempre foi. Então é uma coisa que eu vou passar pro meu filho também. Essa energia toda, o que é o sentimento do Grêmio, não só tu vestir a camisa, mas sim tu sentir na pele o que é aquilo, o porquê daquilo, que é muito, muito bom mesmo. Hoje eu vejo o Grêmio em fase de planejamento, montando ainda, porque temos um técnico bom, temos algumas peças fundamentais no campo, mas precisa de ajuste, mais a contratação. Bom, espero que essa gestão nova do Grêmio agora faça um bom trabalho, auxilie esse técnico, que é um excelente técnico, que é o nosso ídolo, Luiz Felipe Scolari, mas eu acredito que essa projeção para 2015 vai ser vão ter ótimas vitórias junto com esse grande técnico e com essa gestão nova que está no Grêmio aí. Nem se pergunta, né? É o nosso, os co-irmãos, Colorado, Internacional. Essa aí é uma coisa que vem de berço já vem já dos nossos avós, nossos pais. Então é uma coisa que a gente vem carregando cada vez mais. Eu tenho bastante amigos colorados. Então é aquela pegação de pé, né? Seca o time aqui, seca o time ali, no Facebook, na rede social, um alfinetando o outro, mas é uma brincadeira saudável, é uma coisa legal, é uma coisa que acrescenta cada vez mais essa emoção no futebol, essa rivalidade, então é muito bom, cara, é bem legal mesmo isso aí. Pô, o maior craque na história do Grêmio, pra mim, foi Paulo Nunes, aquela época do Paulo Nunes. Aquela aí o cara jogou muita bola, cara. Então, pra mim foi o maior craque na época que eu comecei a vivenciar ali o estádio. Então, pra mim, era o cara na época ali. O Paulo Nunes. Paulo Nunes, passado. Uhum. E você viu jogar? Sim, sim. Uhum. Porra, gols inesquecíveis são vários, né? Tem vários gols assim. Escolhe um e me conta a jogada, como é que foi esse gol, que jogo que era. Grêmio, Qual foi esse? Grêmio e Palmeiras. Isso aí o ano eu não me lembro muito bem se foi 95, 96. Gol de Paulo Nunes. Saiu do meio de campo, foi indo, passou, driblou 2, 3, passou a bola pro Jardel, o Jardel devolveu para ele cruzou e foi um gol, cara. Esse foi o maior gol que teve. Até teve umas desavenças entre Grêmio e Palmeiras e os torcedores invadiram o campo, tá? Mas foi um gol que marcou bastante para mim isso aí. Ah, não sou muito bom para escalação, assim, até eu vou ficar te devendo. Libertadores, o último.
Esse título aí, o O último. foi 95? Faz tempo, né? Faz 13 anos que não ganhamos um título, né? Então esse aí é o que ficou na memória, que marcou. Espero que tenhamos novos títulos agora com essa nova gestão do Grêmio, com o técnico, com essa garra que nós temos, e acredito que vamos ter em breve. Na época que eu vivi muito dentro dos estádios, sempre havia muita briga, então é difícil te dizer uma ou outra, mas a maioria era por times opostos, né? Grêmio e Corinthians. Sempre que quando vinham para cá, era aquela briga, porque nós vivíamos na volta do estádio. Como eu falei, o jogo era às 4 da tarde, 9 horas da manhã nós estávamos ali. Então os torcedores chegavam antes, então tinha aquela provocação toda, aquela briga toda, até mesmo o efetivo da brigada não conseguia fazer que parasse essa briga. Então isso é uma coisa que marcou muito, essa violência nos estádios, né? Mas não consigo te dizer especificamente qual briga, exatamente o que foi, mas sempre foi esse tipo de rivalidade e infelizmente gerava esses conflitos todos, né? Essa coisa que não era legal dentro do estádio. Essa Grêmio e Palmeiras. Como é que foi? O que aconteceu? Aconteceu que foi uma falta que fizeram em cima do Paulo Nunes na época. Aí o juiz não apitou, não deu falta. Então começou aquela, o juiz isso, o juiz aquilo. Aí começou a ter briga dentro do campo, entre jogadores, discussões. A torcida já começou a interagir. Aí o Grêmio fez gol. Aí quando veio, deu briga dentro do estádio, do campo, entre os torcedores, os jogadores do Grêmio e Palmeiras. E logo nisso, em seguida, aquela multidão desceu da arquibancada, todo mundo pulando o poço. Aquele poço, pularam o poço e entraram para dentro. Muitos amigos também, conhecidos, entraram para dentro, começaram a brigar com os jogadores do Palmeiras, com os juízes, a brigada vindo para cima com os cachorros. Então era aquele retorno todo dos torcedores, estavam dentro do campo para a arquibancada. Então foi uma coisa que marcou bastante isso aí. Se eu não me engano, foi em 96, 97. Isso aí marcou bastante. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Eu achei um momento histórico, né? A Copa do Mundo, nosso país mobilizou muita gente, mexeu com muitas pessoas, emoção mesmo do brasileiro viver isso aí dentro de casa. Teve vários jogos bons, mas foi aquele negócio frustrante. O Brasil chegou no final, entregou. Eu acho que teve um pouco de salto alto dos jogadores, faltou um pouco de humildade, mas foi isso aí. Deixou bastante coisa boa para nós, a Copa do Mundo aqui no nosso país, mas o que faltou foi o título mesmo. Mas foi uma boa Copa, Eu achei uma boa, como eu te falei, a Copa do Mundo trouxe muitos benefícios para nós, tanto nos estádios quanto em obras. Então foi umas coisas muito bem feitas para esperar os torcedores de todo o mundo. E ficou esse legado todo para nós. Ficou muito bons estádios, pelo que eu acompanhei na televisão, alguns estádios de algumas cidades. O Beira-Rio ficou bom também, o Arena melhor ainda. Então foi uma coisa bem legal a Copa do Mundo, cara. Na época que eu comecei a frequentar o estádio mesmo, eu participava das torcidas organizadas. Sempre participei de torcida. Então viajava pela torcida, era São Paulo, Rio, Minas. Então era aquela loucura. Às vezes passava 2 dias viajando de ônibus. Então vivia aquele momento bom mesmo. Mas o ruim mesmo era quando tinha essas brigas. Mesmo quando eu não queria brigar, chegava no estádio São Paulo. Aí estavam os torcedores do Corinthians, sabe? Chegava no local, tinha outros torcedores, então sempre tinha uma briga, sempre tinha esse tipo de coisa que acaba empobrecendo o futebol, né? É uma coisa que não precisava ter. Mas hoje em dia a torcida organizada já está mais organizada mesmo, então são poucas que tem dentro dos estádios e as que tem sabe que é só para torcer, que é só para elevar o time. Então hoje em dia tá bem tranquilo. Eu vejo totalmente diferente do tempo atrás que eu participava das torcidas organizadas mesmo. Eu acho a questão do racismo muito pessoal, porque para algumas certas coisas não tem racismo, para outras tem, mas é uma coisa que não tem que levar a campo, não tem que levar em lugar nenhum. Somos todos iguais, somos humanos,
Então não tem que ter esse tipo de racismo, né? Ah, tu é fulano isso, fulano aquilo. Eu acho que isso aí machuca a pessoa mesmo. Deve ser cuidar as palavras quando for falar alguma coisa, se dirigir a uma pessoa, mas eu acho que os jogadores também têm que maneirar um pouco, não se sentir tão ofendidos, né? Porque muitas vezes usam o racismo para se beneficiar. Ah, eu sou negro, então tenho cota para isso, tenho cota para aquilo. Então acho que o racismo é uma coisa mais pessoal, né? Então é errado, é errado. Não se deve julgar a pessoa pela cor, pela classe. Enfim, tá errado, mas eu acho que a pessoa tem que ter um pouco mais de jogo de cintura também, mediante isso aí não levar tão ferro e fogo, né? Eu achei que, como eu lhe falei, é errado, então foi certa a punição, né? Eu acho que tá errado, tá errado. Uma coisa que não tá errado, tem que ser punido, né? Por isso que temos essas leis aí.